Olá, meus irmãos, que a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada um de vocês, amém? Hoje estamos aqui mais uma vez para prosseguir a nossa leitura da palavra do Senhor. Hoje iremos iniciar o livro do profeta Daniel, amém? Que é composto por 12 capítulos, 357 versículos, e o autor é Daniel, cujo alguns estudiosos questionam a sua autoria, mas a maioria concorda e entra em concordância que foi Daniel que escreveu. Esse livro é de autoria dele próprio, amém? E este livro nos conta várias histórias, várias revelações. Daniel aí servia o rei Nabucodonosor, foi levado como prisioneiro para a Babilônia, ainda muito jovem, amém? E passou por várias provações ali. Ele e seus 3 amigos, conhecidos aí como Sadraque, Mesaque e Abidnego. E nós vamos conhecer essa história maravilhosa. Eu creio que há de falar em meu coração e no seu também, amém? Então que você preste muita atenção. Depois que a gente terminar o vídeo, pega a sua Bíblia na sua casa, vai ler, estudar mais profundamente, que o Espírito Santo quer falar ao seu coração, amém? Não fique só nesse vídeo, estude profundamente aí. Eu não tenho prazo aqui de trazer um estudo profundo do livro, mas porque senão o vídeo fica muito longo, mas aí na sua casa estude. Depois eu estou pensando em trazer alguns estudos aqui no canal sobre alguns profetas, alguns livros da Bíblia, amém? Mas esses vídeos aqui que nós estamos fazendo, o intuito é a leitura da palavra de Deus. O intuito é nós terminarmos de ler a Bíblia. E estamos terminando, amém? Nós estamos aqui no último profeta dos profetas maiores. E depois iremos passar para os profetas menores, que são leituras bem breves, são livros bem pequenos. E nós estamos aí chegando ao fim da nossa grande jornada de 130 dias, que nos cresceu tanto espiritualmente. E você que está seguindo aí desde o início, meus parabéns, que Deus continue te abençoando. E eu tenho certeza que você vai terminar esses vídeos, essa jornada, com um grande testemunho de fé, com um grande testemunho do tanto que você cresceu espiritualmente e no conhecimento da palavra de Deus. Amém? Eu creio que quem lê essa palavra toda de Gênesis a Apocalipse não continua sendo a mesma pessoa, porque nós lendo essa palavra a gente encontra vários defeitos, mas todos eles em nós vemos que tanto que a gente tem que nos aperfeiçoar, amém? Tanto que a gente tem que andar longe do pecado, afastado das coisas que não provêm do Senhor Jesus. E essa Bíblia de Gênesis e Apocalipse toda aponta para Cristo, aponta para um Salvador, aponta para o Cordeiro que tirou o pecado do mundo, amém? Então eu quero te convidar a ligar os seus pensamentos ao Senhor nesta noite, neste dia, ou seja, qual for a hora que você estiver vendo esse vídeo. E vamos orar. Ligue aí os seus pensamentos com o Senhor. Vamos falar com Deus neste momento. Vamos dar liberdade para que Ele venha falar em nossos corações nesta noite. Amém? Então vamos orar. Pai amado, Pai querido, eu juntamente com meus irmãos que estão do outro lado dessa tela, que estão assistindo esse vídeo, em nome de Jesus nós ligamos, Pai amado, Pai querido, o nosso pensamento ao Senhor neste dia. E pedimos, ó Pai, que o Senhor venha, meu Deus, nos dar discernimento, venha nos dar entendimento desta palavra que queremos ler aqui neste dia, ó Pai. E que o Senhor venha falar conosco através da Tua palavra, que o Teu Espírito Santo venha falar em nosso coração, ó Pai, de uma maneira sobrenatural, para que possamos cada vez mais nos aprofundar na Tua palavra, que possamos cada vez mais, ó Pai amado, Te entender, Te conhecer mais profundamente, pois queremos, ó Pai, intimidade com o Senhor. Queremos, meu Deus, andar cada vez mais afastado do pecado para viver cada vez mais os princípios desta palavra, ó Pai. Mas sozinhos nós não conseguimos. Nós somos, ó Pai, totalmente dependentes de Ti, Senhor. Nós somos totalmente dependentes do Teu Espírito Santo. Nós somos totalmente dependentes da Tua palavra, ó Pai. Então, em nome de Jesus, nos dê, ó Pai Santo, Pai querido, uma sede da Tua palavra, que o nosso coração, meu Pai, venha ansiar cada vez mais para Te conhecer profundamente através dessa palavra maravilhosa, que tem tanto poder, ó Pai, para transformar, para salvar, para modificar a nossa vida, para mudar os nossos dias, ó Pai amado. Então, em nome de Jesus, Espírito Santo, esteja presente nesta leitura e fale em nossos corações, nos deixe, ó Pai amado, sentir a Tua presença neste momento, em nome de Jesus.
E quem crê, diga amém. Aleluias. Vamos à nossa leitura. Daniel. Os jovens israelitas na corte de Nabucodonosor. Capítulo 1. No terceiro ano de Jeoaquim como rei de Judá, o rei Nabucodonosor da Babilônia atacou Jerusalém, e os seus soldados cercaram a cidade. Deus deixou que Nabucodonosor conquistasse a cidade e também que pegasse alguns objetos de valor que estavam no templo. Nabucodonosor levou esses objetos para a Babilônia e mandou colocá-los no templo do seu Deus, na sala do tesouro. O rei Nabucodonosor chamou Aspenaz, o chefe dos serviços do palácio, e mandou que escolhesse entre os prisioneiros israelitas alguns jovens da família do rei e também das famílias nobres. Todos eles deviam ter boa aparência e não ter nenhum defeito físico. Deviam ser inteligentes, instruídos e ser capazes de servir no palácio. E precisariam aprender a língua e estudar os escritos dos babilônios. O rei mandou também que os jovens israelitas recebessem todos os dias a mesma comida e o mesmo vinho que ele, o rei, comia e bebia. Depois de 3 anos de preparo, esses jovens deviam começar o seu serviço no palácio. Entre os que foram escolhidos estavam Daniel, Ananias, Misael e Azarias, todos da tribo de Judá. Aspenaz lhes deu outros nomes, isto é, Beltesazar, que era Daniel, Sadraque, que era Ananias, Mesaque, que era Misael, e Abidnego, que era Azarias. Daniel resolveu que não iria ficar impuro por comer a comida e beber o vinho que o rei dava. Por isso foi pedir a Aspenaz que o ajudasse a cumprir o que havia resolvido. Deus fez com que Aspenaz fosse bondoso com Daniel e tivesse boa vontade para com ele. Mas Aspenaz tinha medo do rei e por isso disse a Daniel: foi o rei, o meu senhor, quem resolveu que vocês devem comer e beber. Se ele notar que vocês estão menos fortes e sadios do que os outros jovens, ele será capaz de me matar e vocês serão os culpados. Aí Daniel foi falar com o guarda, a quem Aspenaz havia encarregado de cuidar dele, de Ananias, de Misael e de Azarias. Daniel disse a ele: quero pedir que o Senhor faça uma experiência com a gente. Durante 10 dias, dê-nos somente legumes para comer e água para beber. No fim dos 10 dias, faça uma comparação entre nós e os jovens que comem a comida do rei. Então, dependendo de como estivermos, o Senhor fará com a gente o que quiser. O guarda concordou e durante 10 dias fez a experiência com eles. Passados os 10 dias, os 4 jovens israelitas estavam mais sadios e mais fortes do que os jovens que comiam a comida do rei. Aí o guarda tirou a comida e o vinho que deviam ser servidos aos quartos dos jovens e só lhes dava legumes para comer. Deus deu aos 4 jovens um conhecimento profundo dos escritos e das ciências dos babilônios, mas a Daniel deu também o dom de explicar visões e sonhos. No fim dos 3 anos de preparo que o rei Nabucodonosor tinha marcado, Aspenaz levou todos os jovens até a presença do rei. Este falou com eles, e entre todos não havia quem se comparasse com Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso ficaram trabalhando no palácio. Todas as vezes que o rei fazia perguntas a respeito de qualquer assunto que exigisse inteligência ou conhecimento, descobria que os 4 eram 10 vezes mais inteligentes do que todos os sábios e adivinhos de toda a Babilônia. E Daniel ficou no palácio real até o ano em que o rei Ciro começou a governar a Babilônia. Amém, irmãos. A glória a Deus. Aqui começa, o chamado de Daniel. Aleluia, e dos seus 3 amigos. Olha, você tem amigos, irmãos, de oração? Você tem amigos que têm a mesma visão que você? Você tem amigos que têm os olhos firmados em Cristo como você? Ou você tem andado só com amigos que não têm a mesma visão com você? Temos que andar, irmão, com amigos como Daniel tinha.
amigos que nos levantam na fé, amigos que oram conosco no momento de aflição, no momento de dificuldade. Escolha bem seus amigos, amém? Tem uma famosa frase que um pregador diz: me mostre seus amigos que eu lhe contarei seu futuro. Ou seja, com quem a gente anda determina muito quem a gente é. Até o apóstolo Paulo fala: as más companhias corrompem bons costumes. Então escolha seus amigos, escolha bem, peça a Deus discernimento para te mostrar quem é realmente seu amigo, quem realmente faz diferença na sua vida. Pois o verdadeiro amigo é aquele que puxa a sua orelha, aquele que te corrige. Não é aquele que concorda com tudo que você faz. Amém? Glória a Deus. E vemos aqui uma coisa que me chamou muita atenção também, é que Daniel negou a comida do rei, a comida do palácio, hein? Porque era uma comida impura. Era uma comida impura. Por isso ele não comeu. E veja que Deus supria eles e fazia eles ficar cada vez mais saudáveis, comendo só legumes e bebendo água. Olha isso, irmãos, Deus é tremendo. Por isso que eu sempre falo nos vídeos, quando Deus te envia uma missão, Ele vai te capacitar, Ele vai suprir tudo o que você necessita e Ele vai fazer tudo o que tem que ser feito. Basta você se posicionar no caminho desse chamado para você cumprir, o seu chamado e o seu propósito nessa terra, como Daniel cumpriu, como Daniel e seus amigos cumpriram, foram obedientes e foram fiéis a Deus acima da própria vida, acima de todas as coisas. Eles não temeram morrer, eles não temeram, eles temiam era Deus, o temor dele era Deus, amém? Então que sejamos como Daniel e seus amigos, venhamos temer a Deus acima de todas as coisas, aleluias. Esse livro é tremendo, irmãos, aleluias. O sonho de Nabucodonosor, capítulo 2. No segundo ano de Nabucodonosor, como rei da Babilônia, ele teve uns sonhos que o deixaram tão preocupado que não podia dormir. Então mandou chamar os sábios, os adivinhos, os feiticeiros e os astrólogos, para que eles explicassem os sonhos. Quando chegaram e se apresentaram diante do rei, ele lhes disse: tive um sonho que me deixou muito preocupado e não vou ficar sossegado enquanto não souber o que ele quer dizer. Eles disseram ao rei na língua aramaica: que o rei viva para sempre. Pedimos que o Senhor nos conte o sonho, e aí nós lhes diremos o que ele quer dizer. Mas o rei respondeu: eu já resolvi que vocês têm de me contar o sonho e também explicar o que ele quer dizer. Se não puderem fazer isso, vocês serão todos cortados em pedaços, e as suas casas serão completamente arrasadas. Mas se me contarem o sonho e explicarem o que ele quer dizer, eu lhes darei presentes, prêmios e muitas honras. Portanto, digam o que foi que eu sonhei e o que o sonho quer dizer. E todos os sábios disseram de novo: conte o Senhor o sonho, e aí nós lhe diremos o que ele quer dizer. Mas o rei insistiu: eu sei que vocês estão fazendo. Eu sei o que vocês estão fazendo. Estão procurando ganhar tempo, porque sabem que já resolvi, que se vocês não me contarem o sonho, vou dar a todos o mesmo castigo. Vocês já combinaram me enganar com mentiras e falsidades, esperando que a situação mude. Contem-me o sonho, e então eu saberei que também poderão explicar o que ele quer dizer. Os sábios deram ao rei esta resposta: não há ninguém no mundo que seja capaz de fazer o que o Senhor quer. Nunca houve nenhum rei, por mais forte e poderoso que fosse, que tivesse exigido uma coisa dessas dos seus sábios, adivinhos ou astrólogos. O que o Senhor está querendo é impossível. Não existe quem possa atender o seu pedido, a não ser os deuses, e eles não moram com a gente aqui na terra. O rei ficou tão furioso que mandou matar todos os sábios da Babilônia. A ordem foi publicada e então foram buscar Daniel e os seus companheiros para que eles também fossem mortos. Olha isso, irmãos. Por que era tão difícil revelar esse sonho? Porque o próprio rei não lembrava do sonho. O rei sonhou, mas esqueceu o sonho. Ou seja, não tinha como ele explicar o sonho para os sábios ali, para os astrólogos, para os adivinhos. Não tinha como ele dar a explicação, porque ele não lembrava do sonho. Ele também esqueceu o sonho. Ou seja, além da pessoa interpretar o sonho, ele tinha também que ter a revelação do sonho. Olha que coisa grandiosa, irmãos. Olha que coisa tremenda. E nós vamos ver aqui, mais para frente aqui, que Daniel
a hora que foram buscar ele para ser morto, eles pediram um tempo para orar. Eles pediram um tempo para orar, irmãos. E ele mais seus 3 amigos vão orar e Deus traz a revelação do sonho a Daniel e traz também a interpretação, irmãos. Olha, coisa grandiosa. Vocês todos conhecem a história de José, o José do Egito. José do Egito interpretou o sonho do faraó, mas o faraó lembrava do sonho. Ele contou o sonho a José do Egito. E ele interpretou e trouxe a interpretação do sonho. Ele falou, olha, isso que o senhor está me falando, faraó, significa isso, 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 isso. As vacas magras que comiam as vacas gordas, mas continuavam magras. As espigas ruins que comiam as espigas boas. E José trouxe a explicação daquele sonho. Amém? Que seriam 7 anos de fartura e 7 anos, né, de pobreza total, de fome total no mundo. Então aqui, com Daniel, irmãos, é uma coisa muito mais difícil. Porque o rei não lembrava do sonho. Como ele ia chegar no Daniel e falar, olha, eu tive um sonho, resolve aí. Eu não lembro do sonho. Eu tive um sonho, eu quero que vocês adivinhem o sonho e interpretem também o que o sonho quer dizer. Irmãos, é só Deus que faz isso. Deus é grandioso. Veja que os próprios adivinhos, astrólogos aqui, os sábios, confessaram, olha, é só os deuses para falar isso, mas eles não vivem no nosso meio. Eles não vivem no nosso meio. Ou seja, deuses falsos, deuses que não dão resposta em nada. Amém, irmãos? Mas quando Deus entra aqui, Ele vai trazer para Daniel a revelação. Ele vai trazer para Daniel a interpretação. Aleluia. Vamos continuar e prosseguir. Deus revela a Daniel o que o sonho quer dizer. Daniel foi procurar Arioque, o chefe da guarda do rei, que tinha recebido ordem para matar todos os sábios da Babilônia, com muito jeito e cuidado. Daniel perguntou a Arioque, por que foi que o rei deu uma ordem tão dura assim? Arioque explicou o que havia acontecido. Então Daniel foi falar com o rei, e este concordou em esperar a fim de dar tempo a Daniel para explicar o sonho. Depois Daniel foi para casa e contou tudo aos seus amigos Ananias, Misael e Azarias. Daniel disse que orassem ao Deus do céu, aleluia, pedindo que tivesse pena deles e lhe mostrasse o que aquele sonho misterioso queria dizer, a fim de que Daniel e os seus amigos não morressem junto com os outros sábios da Babilônia. Veja que Daniel foi buscar recurso aonde, irmãos? Em Deus. E nós também devemos ser assim. O primeiro recurso que Daniel buscou não foi em humanos. O primeiro recurso que Daniel buscou, pensou na hora, não foi em coisas terrenas. Daniel buscou primeiro em Deus e ainda chamou seus amigos. Olha, ore comigo para que Deus venha revelar o sonho, para que Deus venha trazer a interpretação do sonho para a nossa mente, para que não venhamos morrer junto com esses adivinhos. Eles foram pedir, clamar a Deus por misericórdia. Aleluias. Então, irmãos, por mais que seja difícil o seu trabalho, a sua missão, busque primeiramente em Deus. Aleluia. Que a resposta vai vir com certeza. Naquela noite, Daniel teve uma visão. E nela Deus mostrou o que o sonho queria dizer. Então Daniel agradeceu a Deus, dizendo que o nome de Deus seja louvado para sempre, pois dele são a sabedoria e o poder. É ele quem faz mudar os tempos e as estações. É ele quem põe os reis no poder e os derruba. É ele quem dá sabedoria aos sábios e inteligência aos inteligentes. Ele explica mistérios e segredos e conhece o que está escondido na escuridão, pois com ele mora a luz. Ó Deus dos meus antepassados, eu te agradeço e te louvo, pois me deste sabedoria e poder. Tu respondeste à nossa oração, nos mostrando o que o rei quer saber. Aleluias. Deus sempre responde, irmão, o clamor de um coração do verdadeiro adorador. Aleluia. Daniel explica o sonho ao rei. Aí Daniel foi procurar Arioque, o oficial que tinha recebido ordem do rei para matar os sábios da Babilônia. Daniel disse: Arioque, não mate os sábios. Leve-me para falar com o rei e eu explicarei o sonho que ele teve. Arioque levou Daniel depressa para o lugar onde o rei estava e lhe disse:
Está aqui comigo um dos judeus que trouxemos como prisioneiros, e ele vai explicar o sonho que o Senhor teve. O rei perguntou a Daniel, que também era chamado de Beltesazar: você pode contar o meu sonho e explicar o que ele quer dizer? Daniel respondeu: não há sábios, adivinhos, feiticeiros, nem astrólogos que possam dar a explicação que o Senhor está exigindo. Mas um Deus no céu que explica mistérios. Foi por meio do sonho que ele fez o Senhor saber o que vai acontecer no futuro. E agora, ó rei, eu vou explicar o sonho e as visões que o Senhor teve enquanto dormia. Aleluias! Há um Deus no céu que explica mistérios. O Senhor estava deitado na sua cama e começou a pensar a respeito do futuro. E aquele que explica mistérios mostrou ao Senhor o que vai acontecer. E eu recebi a explicação do mistério, não porque seja o mais sábio de todos os homens, mas a fim de que o Senhor saiba o sentido do sonho que teve e o que querem dizer os pensamentos que passaram pela sua mente, ó rei. O Senhor teve uma visão na qual viu uma estátua enorme de pé, bem na sua frente. A estátua era brilhante, mas metia medo. A cabeça era de ouro puro, o peito e os braços eram de prata, a barriga e os quadris eram de bronze. As pernas eram de ferro e os pés eram metade de ferro e metade de barro. Enquanto o Senhor estava olhando, uma pedra se soltou de uma montanha sem que ninguém a tivesse empurrado. A pedra caiu em cima dos pés da estátua e os despedaçou. Imediatamente o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro viraram pó, como o pó que se vê no verão quando se bate o trigo para separá-lo da palha. O vento levou tudo embora, sem deixar nenhum sinal, mas a pedra cresceu e se tornou uma grande montanha que cobriu o mundo inteiro. Foi este o sonho e agora vou explicá-lo para o Senhor. Ó rei, o Senhor é o mais poderoso de todos os reis, e foi o Deus do céu quem o fez rei. Ele lhe deu poder, autoridade e honra. Ele deu ao Senhor o domínio em todo o mundo sobre os seres humanos, os animais e as aves. O Senhor é a cabeça feita de ouro. Depois do seu reino haverá outro que não será tão poderoso como o seu. E depois desse reino haverá ainda outro, um reino de bronze que dominará o mundo inteiro. Depois virá um quarto reino, e este será forte como o ferro, que quebra e despedaça tudo. E assim como o ferro quebra tudo, esse reino destruirá completamente todos os outros reinos do mundo. Na estátua que o Senhor viu, os pés e os dedos dos pés eram metade de ferro e metade de barro. Isso quer dizer que esse reino será dividido, mas terá alguma coisa da força do ferro. Pois como o Senhor viu, o ferro estava misturado com o barro. Os dedos dos pés eram metade de ferro e metade de barro. Isso quer dizer que o reino por um lado será forte, mas por outro será fraco. O Senhor, ó rei, viu que o ferro estava misturado com o barro, e isso quer dizer que os reis procurarão unir os seus reinos por meio de casamentos. Mas como o ferro e o barro não se unem, assim também esses reinos não ficarão unidos. No tempo desses reis, o Deus do céu fará aparecer um reino que nunca será destruído, nem será conquistado por outro reino. Pelo contrário, esse reino acabará com todos os outros e durará para sempre. É isso o que quer dizer a pedra que o rei viu soltar-se da montanha, sem que ninguém a tivesse empurrado, e que despedaçou a estátua feita de ferro, bronze, prata, barro e ouro. O grande Deus está revelando ao Senhor o que vai acontecer no futuro. Foi este o sonho que o Senhor teve, e esta é a explicação certa. A recompensa de Daniel. Então o rei Nabucodonosor se ajoelhou diante de Daniel e encostou o rosto no chão, e depois ordenou que fossem apresentados a Daniel sacrifícios e incenso. E ele disse a Daniel: o Deus que vocês adoram é de fato o mais poderoso de todos os deuses e é o Senhor de todos os reis. Eu sei que é Ele quem explica mistérios, pois você me explicou este sonho misterioso.
Em seguida, o rei colocou Daniel como alta autoridade do reino e lhe deu também muitos presentes de valor. Ele pôs Daniel como governador da província da Babilônia e o fez chefe de todos os sábios do país. A pedido de Daniel, o rei pôs Sadraque, Mesaque e Abednego como administradores da província da Babilônia. Mas Daniel ficou na corte real. Olha isso, irmãos, que coisa tremenda. Deus é grandioso demais. Ele coloca os seus no lugar onde Ele quer. Amém? Olha onde Daniel foi colocado. Aleluias. Glória a Deus. Sadraque, Mesaque e Abednego como administradores da província. Mas Daniel ficou na corte real, irmãos. Aleluias. Os 4 aí com grandes posições, né, no reinado ali da Babilônia. Os 3 ficaram ali, né, num patamar um pouco mais baixo, mas Daniel foi colocado na corte real, irmão. Um grande poderio Deus colocou nas mãos desses jovens. A estátua de ouro, capítulo 3. O rei Nabucodonosor mandou fazer uma estátua que media 27 metros de altura por 2,70 metros de largura e ordenou que a pusessem na planície de Durá, na província da Babilônia. Depois ordenou que todos os governadores regionais, os prefeitos, os governadores das províncias, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todas as outras autoridades viessem à cerimônia de inauguração da estátua. Todos eles vieram e ficaram de pé em frente da estátua para a cerimônia de inauguração. Aí, o encarregado de anunciar o começo da cerimônia disse em voz alta: povos de todas as nações, raças e línguas, quando ouvirem o som das trombetas, das flautas, das cítaras, das liras, das harpas e dos outros instrumentos musicais, ajoelhem-se todos e adorem a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor mandou fazer. Quem não se ajoelhar e não adorar a estátua será jogado. Quem não se ajoelhar e não adorar a estátua será jogado na mesa Quem não se ajoelhar e não adorar a estátua será jogado na mesma hora numa fornalha acesa. Assim, logo que os instrumentos começarem a tocar, todas as pessoas que estavam ali se ajoelharam e adoraram a estátua de ouro. A desobediência dos amigos de Daniel. Foi nessa hora que alguns astrólogos aproveitaram a ocasião para acusar os judeus. Eles disseram ao rei Nabucodonosor: que o rei viva para sempre. O Senhor deu a seguinte ordem: quando ouvirem o som dos instrumentos musicais, todos se ajoelharão e adorarão a estátua de ouro. Quem desobedecer a essa ordem será jogado numa fornalha acesa. Ora, o Senhor pôs como administradores da província da Babilônia alguns judeus. Esses judeus, Sadraque, Mesaque e Abednego, não respeitam o Senhor, não prestam culto ao Deus do Senhor, nem adoram a estátua de ouro que o Senhor mandou fazer. Ao ouvir isso, Nabucodonosor ficou furioso e mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles foram levados para o lugar onde o rei estava, e ele lhes disse: é verdade que vocês não prestam culto ao meu Deus, nem adoram a estátua de ouro que eu mandei fazer? Pois bem, será que agora vocês estão dispostos a se ajoelhar e a adorar a estátua, logo que os instrumentos musicais começarem a tocar? Se não, vocês serão jogados na mesma hora numa fornalha acesa. E quem é o Deus que os poderá salvar? Sadraque, Mesaque e Abednego responderam assim: ó rei, nós não vamos nos defender, pois se o nosso Deus a quem adoramos quiser, ele poderá nos salvar da fornalha e nos livrar do seu poder, ó rei. E mesmo que o nosso Deus não nos salve, o Senhor pode ficar sabendo que não prestaremos culto ao seu Deus, nem adoraremos a estátua de ouro que o Senhor mandou fazer. Que coisa tremenda, irmãos. Olha isso. Pois se o nosso Deus a quem adoramos quiser, ele poderá nos salvar da fornalha e nos livrar do seu poder. Olha a fé desses 3, irmãos. Como a fé deles era firmada em Deus e como eles criam que Deus poderia os livrar de dentro de uma fornalha acesa, irmãos.
Antes mesmo de acontecer o milagre, eles já tinham certeza que Deus podia os livrar. E eles ainda falam, e mesmo que o nosso Deus não nos salve, o Senhor pode ficar sabendo que não prestaremos culto ao seu Deus. Ou seja, eles não amavam a Deus pelo que Deus poderia fazer. Eles amavam a Deus porque Deus é Deus. Porque eles criam em Deus. Não era porque Deus podia salvá-los, não. O amor deles era acima disso. Eles confiavam em Deus 100%, porque a visão deles não estava firmada nas coisas terrenas. A visão deles estava firmada nas coisas do alto. E assim nós também devemos ser, irmãos. Amém? Às vezes nós vamos ouvir o não de Deus. E esses 3 jovens estavam preparados para ouvir o não de Deus. E nós, às vezes, queremos ouvir só o sim de Deus. Ah, Deus me dá isso, me abençoa naquilo, Deus me cura. E às vezes Deus não vai curar, irmãos. Foi assim com o apóstolo Paulo. Ele orou por 3 vezes. Tira o espinho da minha carne. O que ele ouviu de Jesus? A minha graça te basta. Aleluias. Moisés também ouviu o não de Deus. Olha, Moisés, você não vai entrar na terra prometida. Olha isso, irmãos. Temos que estar preparados também para ouvir o não da boca de Deus. Porque Deus nem sempre vai falar sim para nós. E esses 3 jovens estavam preparados para servir a Deus acima de tudo, acima de todas as batalhas. Olha, não, se o Senhor mandar nós para a fornalha, nós não vamos adorar outros deuses. Nós adoramos só um Deus. Pode mandar nós para a fornalha. Nós cremos que Deus é poderoso para nos livrar e ainda mais, nos tirar debaixo do seu poder. E também se Deus não tirar, nós não vamos prestar culto a outros deuses. Então é isso que nós devemos ser, irmãos. Temos que ter opinião formada. Nós temos que ser influenciadores e não influenciados. Nós que conhecemos a palavra, aonde a gente chega, onde a gente pisa, a gente tem que influenciar as pessoas a servirem a Deus e não ser influenciados pelo mundo. Amém, irmãos? Então que possamos seguir o exemplo desses 3 jovens. Os 3 moços na fornalha acesa. Ao ouvir isso, Nabucodonosor ficou furioso com os 3 jovens e vermelho de raiva. Mandou que se esquentasse a fornalha 7 vezes mais do que de costume. Depois mandou que os seus soldados mais fortes amarrassem Sadraque, Mesaque e Abidnego e os jogassem na fornalha. Olha, irmãos, 7 vezes mais do que o costume. 7 vezes mais quente, irmãos. Os 3 jovens, completamente vestidos com seus mantos, capas, chapéus e todas as outras roupas, foram amarrados e jogados na fornalha. A ordem do rei tinha sido cumprida, e a fornalha estava mais quente do que nunca. Por isso, as labaredas mataram os soldados que jogaram os 3 jovens lá dentro. Olha só, irmãos, os soldados que chegaram para jogar os jovens lá dentro, o fogo estava tão quente que eles foram mortos. E amarrados, Sadraque, Mesaque e Abidnego caíram na fornalha. De repente, Nabucodonosor se levantou e perguntou, muito espantado, aos seus conselheiros: não foram 3 os homens que amarramos e jogamos na fornalha? Sim, senhor, responderam eles. Como é então que estou vendo 4 homens andando soltos na fornalha? Perguntou o rei. Quem que era, irmão, o 4º homem da fornalha? Era Jesus, irmão, aleluia! Era Jesus. Olha, Jesus entra no deserto com você, Jesus entra na fornalha com você, Jesus entra nas suas lutas com você. Basta você ser obediente à voz de Deus, basta você ser obediente à palavra, que aonde você entrar, Jesus estará com você. Por mais que aos olhos humanos, a dificuldade que você enfrenta é difícil, é impossível de você passar, tem um Deus que está entrando nessa dificuldade junto com você. Por mais difícil que seja a doença, por mais difícil que seja o diagnóstico que você recebeu de um médico, Deus está entrando nesta batalha com você e Ele pode te salvar, Ele pode te curar, Ele pode te trazer de volta novamente tudo aquilo que você perdeu, Ele pode restituir tudo. Aleluias! Perguntou o rei: eles estão passeando lá dentro sem sofrerem nada, e o 4º homem parece um anjo. Oh, glória a Deus! Tremenda essa passagem, irmãos. Aí o rei chegou perto da porta da fornalha e gritou: Sadraque, Mesaque e Abidnego, servos do Deus Altíssimo, saiam daí e venham cá. Os 3 saíram da fornalha, e todas as autoridades que estavam ali chegaram perto deles e viram que o fogo não havia feito nenhum mal a eles. As labaredas não tinham chamuscado nem um cabelo da sua cabeça. As suas roupas não estavam queimadas,
e eles não estavam com cheiro de fumaça. O rei gritou: que o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja louvado. Ele enviou o seu anjo e salvou os seus servos que confiam nele. Eles não cumpriram a minha ordem. Pelo contrário, escolheram morrer em vez de se ajoelhar e adorar um Deus que não era o deles. Olha a fidelidade desses jovens, irmãos. Até o rei se impressionou com a fidelidade e com a opinião formada que eles tinham, formada em Cristo. Um caráter formado em Cristo, formado em Deus, nunca se deixa levar por coisas mundanas, nunca se deixa levar por autoridades mundanas. Aleluias! Por isso ordeno que qualquer pessoa, seja qual for a sua raça, nação ou língua, que insultar o nome do Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja cortada em pedaços, e que a sua casa seja completamente arrasada. Pois não há outro Deus que possa salvar como este. Então o rei Nabucodonosor colocou os 3 jovens em cargos ainda mais importantes na província da Babilônia. Mais uma vez, Deus levanta os seus e os sobe de patamar. Irmãos, esse livro é grandioso, irmãos. E eu sinto muito a presença de Deus. Aleluias. Nabucodonosor tem outro sonho. Capítulo 4. O rei Nabucodonosor mandou aos povos de todas as nações, raças e línguas a seguinte mensagem: felicidade e paz para todos. Quero que todos saibam dos maravilhosos milagres que o Deus Altíssimo fez em meu favor. Grandes são os meus milagres, e as coisas que ele fez são espantosas, pois ele é o Rei eterno e reinará para sempre. E continuou: eu, Nabucodonosor, vivia sossegado no meu palácio, e tudo ia muito bem. Mas certa noite tive um sonho que me deixou preocupado. Enquanto dormia, ideias e visões horrorosas tomaram conta de mim. Por isso mandei chamar todos os sábios da Babilônia, para que eles me explicassem o sonho. Vieram então os sábios, os adivinhos, os astrólogos e os feiticeiros, e eu lhes contei o sonho, mas nenhum deles pôde explicá-lo. Finalmente apresentou-se Daniel, conhecido também como Beltesazar, nome que recebeu em honra do meu Deus. O Espírito dos santos deuses está nele, e por isso eu lhe contei o meu sonho. Eu disse: Beltesazar, chefe dos adivinhos, eu sei que o Espírito dos santos deuses está em você e que não há mistério que você não possa explicar. Por isso vou lhe contar o sonho e quero que você explique o que ele quer dizer. Eu estava deitado na cama e de repente tive uma visão. Nela vi uma árvore muito alta, plantada no centro da terra. A árvore cresceu e cresceu até tocar o céu e era tão grande que podia ser vista de qualquer lugar do mundo. As suas folhas eram belas e ela dava tantas frutas que o mundo todo podia se alimentar delas. Animais selvagens descansavam na sombra da árvore. As aves faziam ninhos nos seus galhos e todos os seres vivos se alimentavam das suas frutas. Eu ainda estava sonhando quando de repente vi um anjo vigia que descia do céu e dizia em voz muito alta: derrubem a árvore, cortem os seus galhos, tirem as folhas e joguem fora as frutas. Espantem os animais que estão descansando na sua sombra e as aves que estão nos seus galhos. Mas deixem ficar o toco e as suas raízes e o amarrem com correntes de ferro e de bronze, no meio do capim bravo no campo. Assim o sereno cairá sobre esse toco, esse homem, e ele comerá capim como os animais. Ele perderá o juízo e começará a pensar como animal. 7 anos viverá assim. Esta é a sentença dada pelos anjos vigias do céu, a fim de que todos saibam que o Deus Altíssimo domina todos os reinos do mundo. Ele dá esses reinos a quem quer, mesmo ao mais humilde de todos os homens. E Nabucodonosor terminou dizendo: foi esse o sonho que eu tive, e nenhum dos meus sábios pôde me explicar o que ele quer dizer. Mas você, Beltesazar, pode dar a explicação, porque o Espírito dos santos deuses está em você. Portanto, explique o que o sonho quer dizer.
Daniel explica o sonho. Ao ouvir isso, Daniel, também conhecido como Beltesazar, ficou espantado e por alguns instantes não sabia o que pensar. O rei lhe disse: Beltesazar, não se preocupe com o sonho nem com o que ele quer dizer. Mas Daniel respondeu: Ó rei, quem dera que o sonho e a sua mensagem não fosse a respeito do Senhor, mas a respeito dos seus inimigos. O Senhor viu uma árvore que cresceu e cresceu até tocar o céu, e que era tão grande que podia ser vista de qualquer lugar do mundo. As suas folhas eram belas, e ela dava tantas frutas que o mundo todo podia se alimentar delas. Animais selvagens descansavam na sombra da árvore, e as aves faziam ninhos nos seus galhos. Aquela árvore, ó rei, é o Senhor, pois o Senhor se tornou poderoso, e o seu poder aumentou tanto que chegou até o céu, e o seu domínio se estendeu pelo mundo inteiro. E o Senhor viu também um anjo vigia descendo do céu e dizendo: derrubem a árvore e quebrem todos os seus galhos, mas deixem ficar o toco e as suas raízes e o amarrem com correntes de ferro e de bronze, para que fique no meio do capim bravo, no campo. Assim o sereno cairá sobre esse homem, e ele terá de comer o que os animais comem. 7 anos ele viverá assim. E Daniel continuou: e agora vou dar a explicação. Este sonho trata da sentença do Deus Altíssimo contra o Senhor, ó rei. O Senhor será expulso do meio dos seres humanos, e ficará morando com os animais selvagens. O Senhor comerá capim como os bois, dormirá ao ar livre e ficará molhado pelo sereno. Isso durará 7 anos, até que o Senhor reconheça que o Deus Altíssimo domina todos os reinos do mundo e coloca como rei o homem que ele quer. A ordem do anjo para que deixassem ficar o toco da árvore com as raízes quer dizer que o Senhor será rei de novo, mas só quando confessar que Deus domina o mundo inteiro. Ó rei, aceite o meu conselho, deixe de pecar e faça o que é certo. Acabe com as suas maldades e ajude os pobres. Assim, talvez o Senhor possa continuar a viver em paz e felicidade. E de fato, tudo isso aconteceu com o rei Nabucodonosor. 12 meses mais tarde, ele estava passeando no terraço do seu palácio, na cidade de Babilônia, e disse: como é grande a cidade de Babilônia, como com o meu grande poder eu a construí para ser a capital do meu reino, a fim de mostrar a todos a minha grandeza e a minha glória. O rei ainda estava falando quando veio uma voz do céu que disse: preste atenção, rei Nabucodonosor, este reino não é mais seu. Você será expulso do meio dos seres humanos, ficará morando com os animais selvagens e comerá capim como os bois. Isso durará 7 anos, até que você reconheça que o Deus Altíssimo domina todos os reinos do mundo e coloca como rei quem ele quer. Naquele mesmo instante, cumpriu-se a sentença contra Nabucodonosor. Ele foi expulso do meio dos seres humanos e começou a comer capim como os bois, dormia ao ar livre e ficava molhado pelo sereno. O seu cabelo ficou comprido, parecido com penas de águia, e as suas unhas cresceram tanto que pareciam de um gavião. O rei Nabucodonosor louva o Deus Altíssimo. O rei disse: depois de passados os 7 anos, eu olhei para o céu, e o meu juízo voltou. Aí agradeci ao Deus Altíssimo e dei louvor e glória àquele que vive para sempre. Eu disse: o poder do Altíssimo é eterno, o seu reino não terá fim. Para ele, os seres humanos não têm nenhum valor. Ele governa todos os anjos do céu e todos os moradores da terra. Não há ninguém que possa impedi-lo de fazer o que quer. Não há ninguém que possa obrigá-lo a explicar o que faz. Logo que o meu juízo voltou, continuou Nabucodonosor, eu recebi outra vez a minha honra, a minha majestade e a glória do meu reino. Os meus conselheiros e as altas autoridades do meu governo me receberam de volta. Fui rei de novo, com mais poder do que antes. Portanto eu, o rei Nabucodonosor, agradeço ao Rei do céu e lhe dou louvor e glória. Tudo o que ele faz é certo e justo, e ele pode humilhar qualquer pessoa orgulhosa.
O banquete do rei Belsazar. Capítulo 5. Certa noite o rei Belsazar da Babilônia deu um banquete, convidou 1000 autoridades do país e começou a beber vinho com os convidados. Depois de beber bastante, mandou que trouxessem os copos de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, havia tirado no templo de Jerusalém. Belsazar queria os copos para que ele, os seus convidados de honra, as suas mulheres e as suas concubinas, os usassem para beber vinho. Trouxeram os copos de ouro e todos começaram a beber vinho neles, e a louvar os deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. De repente apareceu a mão de um homem, e ela começou a escrever na parede branca do salão do banquete, num lugar iluminado pela luz do candelabro. Ao ver a mão, o rei não sabia o que pensar. Ficou pálido de medo e começou a tremer da cabeça aos pés. Depois, gritando, ordenou que chamassem os adivinhos, os sábios e os astrólogos. Logo que eles chegaram, Belsazar disse: aquele que ler o que está escrito na parede e me explicar o que quer dizer, será vestido com roupas de púrpura, receberá uma corrente de ouro para pôr no pescoço e será a terceira autoridade mais importante no meu reino. Todos os sábios entraram no salão, mas nenhum deles pôde ler o que estava escrito na parede, nem explicar ao rei o que aquilo queria dizer. O rei se assustou ainda mais, e o seu rosto ficou mais pálido ainda, e nenhuma das altas autoridades sabia o que fazer. Então a rainha mãe, que tinha ouvido os gritos do rei e dos seus convidados de honra, entrou no salão e disse ao rei: que o rei viva para sempre. Não se assuste, nem fique pálido assim, pois aqui no seu reino há um homem que tem o espírito dos santos deuses. Quando Nabucodonosor, o seu pai, era rei, esse homem provou que era ajuizado, inteligente e sábio, tão sábio como os deuses. E o rei Nabucodonosor pôs esse homem como chefe dos sábios, adivinhos, feiticeiros e astrólogos. Pois Daniel, esse homem a quem o rei deu o nome de Beltesazar, pensa com muita clareza. Ele é sábio e inteligente e pode interpretar sonhos, explicar coisas misteriosas e resolver assuntos difíceis. Portanto, chame Daniel e ele explicará o que está escrito na parede. Daniel explica as palavras misteriosas. Levaram Daniel até a presença do rei e este perguntou: você é mesmo aquele Daniel, um dos judeus que o meu pai, o rei Nabucodonosor, trouxe de Judá como prisioneiros? Já me disseram que o Espírito dos deuses está em você, e pensa com muita clareza e é muito inteligente e sábio. Há pouco estiveram aqui os sábios e os astrólogos, que eu mandei chamar para que lessem as palavras que estão escritas na parede e me explicassem o que elas querem dizer. Porém, eles não puderam dar nenhuma explicação. Mas alguém me disse que você pode explicar mistérios e resolver assuntos difíceis. Portanto, se você puder ler o que está escrito e me explicar o que quer dizer, você será vestido com roupas de púrpura, receberá uma corrente de ouro para pôr no pescoço e será a terceira autoridade mais importante do meu reino. Daniel respondeu: o Senhor pode ficar com seus presentes, ou então dá-los a outra pessoa. Mesmo assim eu vou ler as palavras que estão escritas na parede e vou explicar ao Senhor o que elas querem dizer. Ó rei, o Deus Altíssimo deu o reino ao seu pai, o rei Nabucodonosor, e lhe deu também poder, glória e majestade. O poder que Deus lhe deu era tão grande que todos os povos do mundo tremiam de medo na presença dele. Se ele queria, matava uma pessoa, ou se queria, deixava que vivesse. Elevava uns e rebaixava outros, mas ele ficou tão vaidoso, tão teimoso e tão cheio de si, que foi derrubado do poder e perdeu toda a sua glória. Foi expulso do meio dos seres humanos, perdeu o juízo e agia como um animal. Morava com jumentos selvagens, comia capim com os bois e dormia ao ar livre, ficando molhado pelo sereno. Isso durou até que ele reconheceu que o Deus Altíssimo domina todos os reinos do mundo e coloca como rei quem ele quer. E o Senhor, ó rei Belsazar, filho de Nabucodonosor, sabia de tudo isso, mas mesmo assim não tem sido humilde.
Pelo contrário, o Senhor desafiou o rei do céu e mandou trazer os copos que foram tirados do templo dele, a fim de que o Senhor, os seus convidados de honra, as suas mulheres e as suas concubinas bebessem vinhos neles. Além disso, o Senhor deu louvores a deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem e não sabem nada. Mas o Senhor não deu glória a Deus, aquele que tem o poder de matar ou deixar viver e que decide tudo o que acontece com o Senhor. É por isso que ele mandou essa mão escrever na parede estas palavras: Mené, Mené, Tekel e Parsim. E agora a explicação. Mené quer dizer que Deus contou o número dos dias do reinado do Senhor e resolveu terminá-lo. Tekel quer dizer que o Senhor foi pesado na balança e pesou muito pouco. Pérez quer dizer que o seu reino será dividido e entregue aos medos e aos persas. Aí o rei Belsazar mandou que vestissem Daniel com roupas de púrpura, pusessem uma corrente de ouro no seu pescoço e anunciassem que dali em diante ele seria a terceira autoridade mais importante do reino da Babilônia. Naquela mesma noite, Belsazar, o rei da Babilônia, foi morto, e Dário, o rei do país da Média, que tinha 62 anos de idade, começou a reinar no seu lugar. Daniel na cova dos leões. Oh, glória! Capítulo 6. O rei Dário resolveu dividir o país em 120 províncias e escolher 120 homens para governá-las. A fim de que tudo corresse bem e não houvesse prejuízo, o rei nomeou 3 ministros para controlarem os 120 governadores. Um desses ministros era Daniel, e ele mostrou logo que era mais competente do que os outros ministros e governadores. Ele tinha tanta capacidade que o rei pensou em colocá-lo como a mais alta autoridade do reino. Aí os outros ministros e os governadores procuraram achar um motivo para acusar Daniel de ser mau administrador, mas não encontraram. Daniel era honesto e direito, e ninguém podia acusá-lo de ter feito qualquer coisa errada. Então eles disseram uns aos outros: nunca encontraremos motivo para acusar Daniel, a não ser que seja alguma coisa que tenha a ver com a religião dele. Então foram todos juntos falar com o rei e disseram: que o rei Dário viva para sempre. Todos nós que ocupamos posições de autoridade no reino, isto é, os ministros, os governadores, os prefeitos e as autoridades, nos reunimos e concordamos em pedir ao Senhor que dê uma ordem que não poderá ser desobedecida. Ordene que durante 30 dias todos façam os seus pedidos somente ao Senhor. Se durante esse tempo alguém fizer um pedido a qualquer deus ou qualquer outro homem, essa pessoa será jogada na cova dos leões. Portanto, ó rei, dê a ordem e a assine, a fim de que não possa ser anulada. De acordo com a lei dos medos e dos persas, essa ordem não poderá ser anulada. O rei concordou, assinou a ordem e mandou que fosse publicada. Quando Daniel soube que o rei tinha assinado a ordem, voltou para casa. No andar de cima havia um quarto com janelas que davam para Jerusalém. Daniel abriu as janelas, ajoelhou-se e orou, dando graças ao seu Deus. Ele costumava fazer isso 3 vezes por dia. Os inimigos de Daniel foram juntos até a casa dele e o encontraram orando ao seu Deus. Então foram procurar o rei a fim de falar com ele a respeito da ordem. Eles disseram: ó rei, o Senhor assinou uma ordem que proíbe que durante 30 dias se façam pedidos a qualquer deus ou qualquer outro homem, a não ser ao Senhor. E a ordem diz também que quem desobedecer será jogado na cova dos leões. Não é verdade? O rei respondeu: é verdade, e a ordem deve ser obedecida. De acordo com a lei dos medos e dos persas, ela não pode ser anulada. Aí eles disseram ao rei: mas Daniel, um dos prisioneiros que vieram da terra de Judá, não respeita o Senhor, nem se importa com a ordem, pois ora ao Deus dele 3 vezes por dia. Ao ouvir isso, o rei ficou muito triste e resolveu salvar Daniel. Até o pôr do sol daquele dia, ele fez tudo o que pôde para salvá-lo.
os inimigos de Daniel foram falar de novo com o rei e disseram: o Senhor sabe muito bem que, de acordo com a lei dos medos e dos persas, nenhuma ordem ou lei assinada pelo rei pode ser anulada. Então o rei mandou que trouxessem Daniel e o jogassem na cova dos leões. E o rei disse a Daniel: espero que o seu Deus, a quem você serve com tanta dedicação, o salve. Oh, aleluia! Trouxeram uma pedra e com ela taparam a boca da cova. O rei selou a pedra com o seu próprio anel e com o anel das altas autoridades do reino, para que, mesmo no caso de Daniel, a lei fosse cumprida ao pé da letra. O rei voltou para o palácio, mas não comeu nada, nem se divertiu como de costume, e naquela noite não pôde dormir. De manhã cedinho, ele se levantou e foi depressa até a cova dos leões. Ali, com voz muito triste, ele disse: Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve com tanta dedicação, conseguiu salvá-lo dos leões? Daniel respondeu: que o rei viva para sempre. O meu Deus mandou o seu anjo, e este fechou a boca dos leões para que não me ferissem, pois Deus sabe que não fiz nada contra ele, e também não cometi nenhum crime contra o Senhor. Aleluias, irmãos. Glória a Deus. Esse Deus é poderoso para te tirar da cova dos leões. Veja que as pessoas tinham inveja de Daniel por ele agir certo. Eles tinham inveja de Daniel porque Daniel era conduzido por Deus. Daniel era capacitado por Deus. E quando você, irmão, no lugar que você estiver, quando você está fazendo o certo, quando você está chamando a atenção das pessoas por fazer o certo, elas sentirão inveja de você. Elas vão planejar contra você. Elas vão querer jogar você na cova dos leões, mas Deus, Ele te honrará. Se você continuar agindo conforme a voz de Deus, como Daniel fez, mesmo que a ordem era para não adorar outro Deus, mesmo que a ordem era para pedir o pedido somente ao rei Dário, ele não cumpriu essa ordem, porque essa ordem não era de acordo com a ordem do Deus que ele servia. Amém? O Deus que ele servia, ele orava a esse Deus 3 dias, e é esse Deus que nós servimos, 3 vezes ao dia. E é esse Deus que nós servimos. É esse Deus que nós devemos prestar culto. É esse Deus que nós devemos pedir todas as coisas. É esse Deus que nós temos que ter gratidão e agradecer todos os dias pela nossa vida. Então que nada nesse mundo, nenhum governo nos faça impedir de adorar ao Deus Altíssimo. Se algum dia acontecer isso na sua vida, não negue o seu Deus. Seja perseverante, que Deus é poderoso para te livrar da boca dos leões. Aleluias. O rei, muito alegre, mandou que tirassem Daniel da cova. Assim ele foi tirado, e viram que nenhum mal havia acontecido com ele, pois havia confiado em Deus. Aleluia. Em seguida, o rei mandou que trouxessem os homens que tinham acusado Daniel. Todos eles, junto com as suas mulheres e os seus filhos, foram jogados na cova. E antes mesmo de chegarem ao fundo, os leões os atacaram e os despedaçaram. Então o rei Dário escreveu uma carta para os povos de todas as nações, raças e línguas do mundo. A carta dizia o seguinte: felicidade e paz para todos. Eu ordeno que todas as pessoas do meu reino respeitem e honrem o Deus que Daniel adora, pois ele é o Deus vivo, que vive para sempre. O seu reino nunca será destruído, o seu poder nunca terá fim. Ele socorre e salva no céu e na terra. Ele faz milagres e maravilhas. Foi ele quem salvou Daniel, livrando-o das garras dos leões. Oh, glória a Deus! Aleluias! E Daniel continuou a ser uma alta autoridade do governo durante o reinado de Dário e depois durante o reinado de Ciro da Pérsia. A visão dos 4 monstros, capítulo 7. Certa noite, durante o primeiro ano de Belsazar, como rei da Babilônia, Daniel se deitou na sua cama e sonhou, e no sonho teve visões. Quando acordou, ele escreveu aquilo que tinha sonhado. Aqui está o que ele escreveu. No sonho que tive naquela noite, eu vi os ventos soprando de todas as direções e agitando as águas do mar imenso. De repente, saíram do mar 4 monstros enormes, diferentes uns dos outros. O primeiro parecia um leão, mas tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, as suas asas foram arrancadas,
e ele foi posto de pé para que andasse como homem, e foi dada a ele uma mente humana. O segundo monstro era parecido com um urso. Ele se levantou nas patas de trás e segurava 3 costelas na boca, e uma voz lhe dizia: vá e coma muita carne. Depois viu o terceiro monstro, e este era parecido com um leopardo. Ele tinha 4 cabeças, e nas costas tinha 4 asas, com asas de ave. A este animal foi dada a autoridade para reinar. O quarto monstro que vi naquela visão era terrível, espantoso e muito forte. Tinha enormes dentes de ferro, e com eles despedaçava e devorava as suas vítimas. O que sobrava ele esmagava com as patas. Esse monstro era diferente dos outros 3, e tinha 10 chifres. Eu estava olhando os chifres com atenção, e notei outro chifre menor, que nasceu entre os outros. 3 chifres foram arrancados para dar lugar a esse chifre menor, que tinha olhos como os de gente e uma boca que falava com muito orgulho. A visão de Deus. Continuei olhando e vi que foram postos alguns tronos. Num deles assentou-se aquele que sempre existiu. A sua roupa era branca como a neve. Oh, glória a Deus! E os seus cabelos eram brancos como a lã. O trono e as suas rodas pareciam labaredas de fogo, e de um lugar em frente do trono saía um rio de fogo. Havia ali milhares de pessoas que adoravam aquele que estava sentado no trono, e muitos milhões estavam de pé na presença dele. Começou o julgamento, e foram abertos os livros. Continuei olhando, pois o chifre pequeno ainda estava dizendo palavras orgulhosas. E vi quando o quarto monstro foi morto, e o seu corpo foi despedaçado e jogado no fogo. Quanto aos outros monstros, o poder que tinham foi tirado deles, mas não foram mortos. Foi dado a eles mais um pouco de tempo para viverem. Na mesma visão que tive naquela noite, vi um ser parecido com um homem, que vinha entre as nuvens do céu. Ele foi até o lugar onde estava aquele que sempre existiu e foi apresentado a ele. Deram-lhe o poder, a honra e a autoridade de rei, a fim de que os povos de todas as nações, línguas e raças o servissem. O seu poder é eterno, e o seu reino não terá fim. Jesus, irmão, aleluia, glória a Deus. A explicação das visões. As visões me espantaram, e eu fiquei preocupado com o que tinha visto. Cheguei perto de um dos que estavam ali, e pedi que me explicasse o que eu tinha visto. Então ele explicou assim: os 4 monstros enormes são 4 reis que vão dominar o mundo, mas o reino será dado ao povo do Deus Altíssimo, e esse povo reinará para sempre. Eu quis saber também a explicação a respeito do quarto monstro, que era diferente dos outros 3, que era terrível e tinha dentes de ferro e unhas de bronze, que despedaçava e devorava as suas vítimas e que esmagava com as patas aquilo que sobrava. Pedi também que me explicasse os 10 chifres que esse monstro tinha na cabeça, e o outro chifre que havia crescido, derrubando 3 chifres. Esse chifre, que parecia mais forte do que os outros, tinha olhos e uma boca que falava com muito orgulho. Enquanto eu olhava esse chifre, começou a lutar contra o povo de Deus e estava vencendo, até que chegou aquele que sempre existiu. Ele julgou a favor do povo do Deus Altíssimo, pois havia chegado o tempo desse povo começar a reinar. A explicação que recebi foi esta: o quarto monstro é um rei, e o reino dele será bem diferente dos outros. Ele conquistará o mundo inteiro, destruirá todas as nações e as deixará arrasadas. Os 10 chifres representam 10 reis que governarão esse reino. Depois deles aparecerá outro rei que será diferente dos primeiros. Ele derrotará 3 reis. Ele falará contra Deus e perseguirá o povo do Deus Altíssimo. Procurará mudar a lei de Deus e os tempos das festas religiosas. O povo de Deus será dominado por ele durante 3 anos e meio. Mas depois disso o tribunal o condenará, e assim ele perderá o seu reino, e o seu poder acabará para sempre. Mas o reino, o poder e a glória serão dados ao povo do Deus Altíssimo, e eles governarão o mundo inteiro para sempre. Todos os outros povos os servirão, todos lhes obedecerão.
Aqui termina a explicação. Eu continuei muito preocupado com os meus pensamentos e o meu rosto ficou pálido, mas eu não disse nada a ninguém. Essa visão aqui, irmãos, de Daniel é uma visão futura. Ela é ligada com o Apocalipse. Amém, irmãos? Esse reinado aqui de 3 anos e meio que é falado que o rei vai ter, que esse rei vai governar, é o anticristo, que governará 3 anos e meio de tribulação. Amém, irmãos? São 3 anos e meio de sofrimento, depois que ele se assentar ao trono, né, e falar que é Deus, se assentar no trono do 3º templo que vai ser reconstruído. Amém, irmãos? Então isso aqui é um estudo muito profundo para que a gente possa falar. Amém? Porque é uma revelação futura, é aquilo que ainda não aconteceu, mas é tremendo, né, o livro de Daniel. Eu creio que eu fui muito abençoado com essa leitura e você também. Nós conhecemos aqui Daniel, que muito jovem foi levado como prisioneiro, mas por ser servo de Deus, juntamente com seus amigos, ele ganhou grandes, né, posições aí e foi honrado no meio desse povo que não adorava a Deus. E Deus o honrou, não só ele, mas também os 3 amigos. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus continue falando ao seu coração, que você possa estudar na sua casa e também mais profundamente para que você venha entender melhor este livro de Daniel. Eu creio que Deus falou fortemente, de uma maneira sobrenatural, no meu coração e no seu coração. Amém? Um forte abraço. Amanhã estaremos aqui novamente, se assim Deus nos permitir. Que o Espírito Santo sempre faça morada no seu coração. Até mais.